Combater a autossabotagem é saber lidar com as questões internas e aprender a olhar para si próprio. Coisa essa que é muito difícil para muitas pessoas, que acham muito mais fácil apontar o dedo para os outros e dizer o que as outras pessoas precisam ou não fazer com a vida delas, em vez de procurar sanar os próprios problemas e cuidar da própria vida. Se você não está preparado para ouvir algumas verdades e mudar drasticamente a sua vida, pode pular esse vídeo. Do contrário, assista esse conteúdo até o final. Ao pesquisar sobre esse assunto de autossabotagem, eu me senti verdadeiramente constrangido e coagido a fazer determinados ditames que certos gurus da psicologia, que muitos deles inclusive nem psicólogos formados são, impõem que outras pessoas têm que viver a vida de modo a combater a autossabotagem. Eles determinam que as pessoas façam determinadas condutas como se todo mundo fosse pessoas padronizadas, como se aquelas regras que eles pré-estabelecem, que por sinal são bem duvidosas, servissem para todas as pessoas, sem levar em consideração as suas nuances, as suas peculiaridades, as suas particularidades de vidas e principalmente, claro, suas condições econômicas. Afinal de contas, nós vivemos em uma sociedade capitalista em que nem tudo nos é permitido, principalmente a nós que eu digo, a grande maioria das pessoas que tem limite de renda. Primeiramente, vamos definir o que é autossabotagem. A autossabotagem é entendida, de um modo geral, como aquelas atitudes que algumas pessoas têm contra elas próprias. São determinadas atitudes e condutas de forma consciente ou inconsciente que algumas pessoas têm que acabam lhes auto-prejudicando e acabam lhes trazendo algum tipo de infortúnio, atraso ou prejuízo. Como, por exemplo, algumas pessoas que se predispõem a estudar, mas acabam por algum motivo protelando esses estudos e com a aproximação das provas ou dos exames acabam se prejudicando. Pessoas que precisam trabalhar, mas de uma certa maneira criam empecilhos para procurar clientes diretamente ou procurar trabalhos que as empreguem, ficam protelando ou não se atêm a participar dos processos de seleção adequadamente ou o fazem de forma relapsa. Enfim, pessoas que se predispõem a se exercitar ou fazer alguma dieta, mas acabam sempre atropelando, buscando subterfúgios para evitar de se exercitar ou evitar de aderir a determinadas dietas e dentre outras questões. Dentre as origens da autossabotagem, de forma resumida, está a questão das vitimizações, questões de autossabotagem, pessoas que procrastinam aquilo que tem que fazer, procrastinar é adiar aquilo que elas precisam fazer imediatamente, ou simplesmente não fazem por uma questão de medo. Medo de, por exemplo, abrir um negócio, com medo de se endividar, medo de praticar algum esporte, mas com medo de se ferirem e se machucarem, enfim, por várias outras questões. Nesse momento eu quero deixar claro que não é difícil reconhecer quando alguém está se auto-sabotando. Basta verificar sua vida indo cada vez mais para trás ou ficando estagnada, enquanto outras pessoas estão progredindo, pessoas que antes estavam no mesmo patamar que você, estão progredindo enquanto você fica para trás, e você simplesmente olha para os lados e não tem a quem pôr a culpa a não ser em você mesmo. Embora identificar a autossabotagem não seja uma coisa tão difícil, ainda há aquelas pessoas que de alguma maneira tentam se auto-enganar, achando que esse problema não está acometendo a elas, e simplesmente é algo que externo a elas, que está impedindo delas avançarem na vida, ou resolverem algum problema, ou iniciarem alguma coisa. Portanto, fique sempre atento a esse tipo de impressão que, na maior parte das vezes, é bem fácil de ser identificável. E você não precisa pedir ajuda a ninguém para fazer isso. Basta se autoanalisar, com critérios, com racionalidade, com objetividade, sem se culpar demais, mas também sem ser tão autobenevolente. Basta verificar como você está lidando com as suas próprias questões e aquilo que você tem obrigação e responsabilidade de fazer. E de uma certa maneira você não precisa ficar com medo de fazer isso, visto que existem várias pessoas que estão nessa mesma situação e independente disso, eu sei que para muitas pessoas é meio angustiante e até aterrorizante se deparar numa situação em que não tem a quem pedir ajuda, mas as coisas não são dessa maneira. Nesse momento eu preciso abrir um parênteses para alertar a você que você não deve confundir autossabotagem
com determinados infortúnios da vida. Se, por exemplo, você se esforça, estuda, faz tudo o que está ao seu alcance, mas de alguma maneira o que você conseguiu obter de informação não foi suficiente para você fazer uma prova, você não pode se culpar se você deu o seu máximo, se você deu o seu melhor, dentro das suas peculiaridades, dentro das suas condições. Esqueça esse papo de ficar se comparando a terceiros. Se alguém tem condições e até predisposição ou resistência para estudar 10 horas por dia, ótimo. Se você tem condições, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com seu ritmo de vida e suas responsabilidades, de estudar apenas 3 horas por dia, faça o que estiver a seu alcance. Então, tem muitas pessoas que inclusive se dopam, se energizam, tomam energizantes para poder estudar até tarde da noite. Outras pessoas precisam acordar mais cedo para estudar. Cada um tem o seu ritmo, cada um conhece o fardo que carrega nas costas e daí pode adequar a sua vida de acordo com as suas necessidades e peculiaridades. Como eu falei e reitero, não adianta você comparar a sua vida, o seu fardo, com a vida ou o fardo dos outros. Verifique o que está sendo melhor para você. Da mesma forma, não se culpe caso você não tenha sido contratado por determinadas empresas, por exemplo. Visto que muitos desses processos de seleção, além de certos critérios objetivos, também levam em consideração certos critérios pessoais por parte daqueles que estão contratando. Às vezes simplesmente a imagem, a maneira como se fala, a presença da pessoa, a cor de pele, todos esses fatores subjetivos e que não interferem em nada na aptidão profissional de uma pessoa podem vir a influenciar na contratação ou não de uma pessoa. Da mesma forma são os concursos públicos que em determinadas ocasiões são de critério muito subjetivo por parte dos examinadores e acabam privilegiando algumas pessoas em detrimento de outras. Então, uma coisa que eu já falei nas minhas redes sociais, se você não me segue no Instagram, me siga lá, que eu também sou muito ativo por lá. Uma coisa que eu sempre falo é que nós não podemos nos responsabilizar por aquilo que depende dos outros. Nós podemos fazer de acordo com as nossas condições, com as nossas peculiaridades, aquilo que nós conseguimos fazer até o nosso limite físico e psicológico. Mas não tentando atender a todo custo aquilo que outras pessoas querem que nós façamos ou sejamos. Quem acompanha também o meu canal aqui no YouTube sabe que eu não sou de filosofar muito e gosto muito de informações que tragam aplicabilidade prática para a vida. Logo, eu gostaria de chamar a atenção de você para que você não chame de autossabotagem aquele sacrifício extra que algumas pessoas incitam que outras pessoas devem fazer para superar alguma coisa, para alcançar alguma vitória ou para mudar o seu status de vida atual. Observe que você deve e pode estudar, trabalhar, buscar uma melhor condição de vida, buscar ser uma pessoa melhor do que você é, seja lá em que situação você se encontre. Porém, você deve a todo momento se autorrespeitar, respeitar seus limites, respeitar as suas condições psicológicas de vida. Então, tem algumas pessoas que falam aqueles velhos jargões que dizem: estude enquanto os outros dormem, trabalhe enquanto os outros vão para o lazer. Cuidado com esse tipo de informação que só escraviza as pessoas a uma vida que elas tentam a todo custo sair, mas de uma certa forma acabam aprisionadas e só se dão conta disso quando estão enfermas em um leito de hospital ou quando já é tarde demais, elas não podem voltar atrás para aproveitar o mínimo do tempo que foi perdido. Portanto, a autossabotagem é uma coisa fácil de ser verificada, quando você olha para si próprio e verifica as suas próprias condições. Porém, você não pode chamar de autossabotagem aquilo que não depende apenas de você para ser mudado. Há certas nuances nessa sociedade capitalista que nós estamos vivendo que nos faz viver de uma maneira que nós não gostaríamos, que faz com que nós convivêssemos, que nós venhamos, melhor dizendo, que nós venhamos a conviver com determinadas pessoas que em circunstâncias normais ou em circunstâncias em que nós poderíamos exigir ou poderíamos optar, nós não teríamos a companhia daquelas pessoas. Ou trabalhar ou estudar em certos lugares, em certas instituições, que se nós pudéssemos optar, nós não trabalharíamos ou estudaríamos naquelas circunstâncias. Então, por vezes nós somos levados a fazer aquilo que nós necessitamos fazer e não necessariamente o que desejamos. Então é bom discernir entre uma coisa que só depende de você
como resolver questões de autossabotagem, como determinadas outras nuances que não dependem apenas de nós, como são determinados fatores que alheios e são superiores a nós em função do contexto sociocultural e econômico ao qual nós estamos inseridos. Eu sei que é muita informação e que algumas pessoas podem até acabar se confundindo em relação a isso. Nessa turbulência de pensamentos, algumas pessoas podem se sentir até desnorteadas em relação a isso. Portanto, eu recomendo que, caso alguém tenha possibilidade, entrar em contato e pedir ajuda a um psicoterapeuta. Eu vou deixar o contato de uma clínica psicoterapeuta aqui, que atende pessoas de todo o Brasil de forma online, e vocês podem obter mais informações sobre como lidar com essa e várias outras questões de cunho psicológico, de cunho terapêutico, para que você tenha um melhor discernimento na sua vida. Eu espero que todas essas informações tenham sido úteis para você de alguma maneira. Por favor, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, curta, ative o sino. E obrigado pela sua atenção, para você que me assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.